Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um. Uma pena, né? Nós estarmos aqui tão poucos, mas é o que podemos fazer, né? E que bom que as pessoas podem ouvir depois em casa, podem pelo menos ouvir a mensagem e vão ter algo para se alimentar também. Alguns de vocês estavam aqui o mês passado e alguns ouviram o áudio, eu creio, né? Que eu falei sobre avivamento. Como despertar um avivamento em nossos dias. E o exemplo que eu usei, bíblico, foi que nós devemos ser sal, né? O sal que dá gosto e sabor, e a luz que ilumina, a luz que brilha. Mas brilha segundo os padrões de Deus, não segundo os padrões desse mundo. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse avivamento, como despertar um avivamento. Mas hoje eu vou usar outros exemplos. Então eu quero fazer uma pergunta, para você ficar meditando aí, enquanto a gente vai desenrolando a mensagem aqui, você vai meditando até o final. Se alguém encontrasse você na rua, hoje, ou essa semana, e perguntasse, você é cristão ou discípulo? O que você responderia? Você saberia qual a diferença entre um cristão e um discípulo? Então é para você ir meditando aí, nós vamos indo adiante aí, nós vamos entender melhor. Vamos orar novamente? Senhor, queremos te louvar, o Pai, te agradecer, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é altíssimo, tem todo o poder, toda a glória, como nós cantamos agora, Pai. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que através da autoridade e do poder de Jesus Cristo, que o Senhor abra nossas mentes, os nossos corações, e que possamos entender essa palavra hoje, Pai. Eu sei que às vezes a palavra ela é um tanto forte, Pai, mas é necessário para mexer com nós, é necessário para fazer transformações em nós. Por isso, Senhor, eu clamo a Ti e peço a Ti, que o Teu Espírito Santo, Senhor, enche esse lugar e ministre o coração de cada um que está aqui essa noite. E também aqueles que vão ouvir depois em casa no áudio. É isso que eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então a pergunta é essa: cristãos ou discípulo? Uma pesquisa do IBGE de 2012, eu procurei mais atualizada, mas é praticamente os mesmos números, mudam muito pouco. Dizem que há 86,8% das pessoas no Brasil que se dizem cristãos. Claro que aqui estão reunidos os católicos, os protestantes, os luteranos, os evangélicos, todos. 86,8%, praticamente 87% das pessoas se dizem cristãs. Aí eu quero fazer um comentário meu, pessoal. Tantos cristãos não deveria ter menos violências, menos assalto, menos corrupção, menos prostituição, menos divórcio, menos pessoas viciadas em alcoolismo e drogas. Se esta estatística fosse verdade em nosso país, teria famílias mais bem estruturadas, cidadãos honestos e com boa educação. E uma minoria tentaria levar vantagem em tudo, até mesmo sobre a lei. Parece forte isso, né? É lógico, porque a realidade é que nós não temos todas essas pessoas cristãs. Elas podem até se dizer que são cristãs, mas na verdade elas não vivem uma vida como deveria ser uma vida cristã. Por isso que a estatística não condiz com os resultados que estamos vivendo em nosso país e creio que em muitos países, não só no nosso, né? Mas então por que essa estatística não condiz com a nossa realidade? Deixa eu explicar para vocês aqui, fazer uma ilustração aqui, ó. Vamos pegar o Clube Esportivo de Bento Gonçalves. Tá? Quantos torcedores vocês acham que tem o Clube Esportivo? Uma cidade de 130 mil habitantes. 2.000 pessoas que vão lá assistir os jogos. E olha lá. Eu creio que quando é jogo bom, né? Se não é menos, é 500, é 300, sei lá. É uma minoria. Quantos torcedores acompanham o time fora de Bento, do município? 2 ou 3 ônibus, né? No máximo, aí 120 pessoas, 80, 100 pessoas. Agora, se por acaso o esportivo estivesse chegando numa final de um Brasileirão, ou numa Copa do Brasil, disputando um campeonato importante com um time grande, que viesse aí Corinthians, Palmeiras, sei lá, Flamengo, né? Qualquer time de longe, principalmente, né?
iria aparecer torcedores de todos os lugares. Todos. Todo mundo ia lá querer ver. Nossa, é a final, ó, é a primeira vez, imagina, né? Vamos lá. Então vamos aproveitar o momento do clube. Vamos assistir o espetáculo. Então o que eu tenho como ilustração para vocês é que assim são muitos que se dizem cristãos hoje. Eles só querem os benefícios. Eles só querem aproveitar o melhor momento. Eles não estão preocupados como é que está a própria vida cristã deles ou das outras pessoas. Então essa estatística ela não condiz com a nossa realidade. No entanto, não era nada diferente ou quase nada diferente da época de Jesus. Na época de Jesus, Jesus começou o seu ministério, principalmente ali no Sermão do Monte, em Mateus ali, né? Começa no final do capítulo 4 e vai até todo o capítulo 7, ali os 5, 6 e 7 você pode ler em casa depois. Jesus começou a ensinar o povo, a fazer milagres, a falar das coisas que eles queriam ouvir. E assim continuou, e Jesus fez muitas coisas, e o povo estava entusiasmado, e cada vez mais aumentava. Era uma multidão atrás de Jesus, né? Conforme diz lá em Mateus capítulo 7. Abre ali agora Mateus capítulo 7. Então é capítulo 7, o versículo 28 e 29. Ali o povo estava maravilhado com o que Jesus estava fazendo. Então ali diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então Jesus ensinava com autoridade, Jesus estava fazendo muitas coisas e o povo, a multidão, aqui diz, né, a multidão estava maravilhada. Que joia, né? É como os torcedores do esportivo, né, na final, né? Então Jesus desceu do monte e a multidão o seguia. E ele continuou a fazer milagres. E curou os enfermos. E o povo queria mais, queria saciar a sua fome. O povo queria ouvir as palavras de paz, de amor e de esperança. E isso está no capítulo 8 de Mateus. Do 1 em diante ali, eu vou ler alguns versículos aí para vocês. O 8, do 1 ao 3. Quando ele desceu do monte, grande multidão o seguiram. Um leproso aproximou-se e adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode-me purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E o versículo do 5 ao 7. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião e pediu-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhes disse: Eu irei curá-lo. Jesus não questionou, Jesus disse: Eu vou lá e vou curá-lo, né? E o versículo do 14 ao 16. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Então, o povo estava entusiasmado, o povo estava maravilhado. Jesus fazia muitos milagres, Jesus falava a verdade, Jesus ensinava. Era tudo o que o povo precisava. Por quê? Porque o povo estava sofrendo na mão dos fariseus. É como hoje. O povo estava sofrendo por causa da lei dos fariseus. E talvez naquela época, eu não sei se existia como hoje, mas hoje nós temos um problema mais grave ainda. Que hoje nós temos fake news, né? Nós temos a mentira. A gente não sabe mais qual é o caminho correto. Já temos dúvidas. Quando a gente sai de casa, se vamos para o trabalho, se vamos ter uma surpresa ou não, se um colega de trabalho, se uma pessoa que a gente conhecia há tanto tempo, ainda eu posso confiar nela, porque eu posso me surpreender, né? Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tanto quanto aqueles tempos, né? Então Jesus entra no barco com os seus discípulos e atravessa o mar da Galileia. Aí Jesus deixa aquele povo, entra no barco, e aí tem toda aquela história, depois vocês podem ler em casa também, continuando ali, que teve uma tempestade no barco, Jesus estava dormindo, e foram adiante até que Jesus acalmou o mar,
e eles saíram e desceram do outro lado do Mar da Galileia, ou do lago, como alguns falam, né? Então, chegando ao outro lado, na margem, ali era a região dos Gadarenos. E aí eu queria ler com vocês capítulo 8, do 28 ao 34. Então, ali diz assim, ó: quando ele chegou ao outro lado, na região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar perto daquele caminho. Então eles gritaram: que quer conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Olha a diferença. O que aconteceu então? Que Jesus, há pouco instante, até o final da tarde, início da noite, ele estava em um lado do Mar da Galileia, fazendo milagres, curando, falando as coisas, expulsando demônios inclusive, e a multidão o seguia, a multidão clamava o nome dele. Mas ele atravessou o mar e foi para o outro lado. Logo no dia seguinte, eu creio, porque foi à noite que eles atravessaram o lago, e aí já deu problema. Aí deu problema. Aquele povo pediu para que Jesus fosse embora. Sai daqui. Vai embora que nós não te queremos aqui. Por quê? Porque deu prejuízo. Deu problema. Tirou a paz deles. Tirou aquilo que eles não queriam que tirasse. Eles tiveram perdas. Uma manada de porcos, imagino que eram muitos porcos. E aí eles não aceitaram. Então agora eu pergunto para mim e para você, para nós. Será que se eu tenho que abrir mão de algumas coisas, se por causa de Jesus a minha vida fica um tanto tumultuada, porque vem perseguições, a minha família não me aceita, eu vou perder talvez alguns amigos, as coisas que eu fazia antes eu já não posso mais fazer. Jesus está me causando problema, então vou me afastar dele. Vou abrir mão de Jesus. Porque se é por causa de Jesus que as coisas estão dando problema, que estão tumultuadas, então eu não quero mais as coisas que Jesus me oferece. Eu quero viver a minha vida no meu mundinho, as coisas que o mundo me oferece. Parece que não, né? Mas aquela estatística, toda aquela quantidade que se dizem cristão, é triste, mas muitos estão vivendo exatamente assim. Muitos querem tudo o que tem no mundo e mais Jesus. Querem só as coisas boas. São aqueles torcedores que só querem ir na decisão, que só vão quando o time está bem. Então muitos cristãos, hoje se dizem cristãos, estão vivendo dessa maneira. No entanto, os discípulos de Jesus, eles permaneceram com ele. Eles permaneceram, eles não abandonaram Jesus e nem pediram para que ele fosse embora. Os discípulos continuaram. Mas qual a diferença então? O que seria um cristão diferente de um discípulo? O que seria um cristão consumidor? Vamos usar essa palavra, né? Um cristão consumidor é aquele que primeiro ele não doa nada. Ele não doa dinheiro, ele não doa comida, ele não doa roupas, ele não doa coisa alguma, ele não se importa com o próximo. Primeiro de tudo, ele é um cristão que não doa nada. Segundo, ele também não se doa. Ele não tem tempo para as outras pessoas. Ele está sempre ocupado com os seus próprios interesses. Muitas vezes desiste de fazer qualquer coisa antes mesmo de tentar. Antes mesmo de tentar. Não tem persistência, ele prefere ficar na dele, só assistindo e usufruindo. Esse é o cristão consumidor. E quando for indagado ou perguntado, uma pessoa dessas, ela vai responder: não, mas é que eu não tenho tempo, a vida está muito corrida, eu não tenho capacidade, tu vê, olha, não sou inteligente, eu não tenho conhecimento, eu não tenho condições.
Por isso eu não faço as coisas. Eu não sou nada. Então ele sempre vai ter uma desculpa. Ele sempre vai inventar algum argumento para se proteger e se defender. Agora eu quero dar um outro número para vocês, e esse não é estatística, esse está na Bíblia, tá? Vocês sabiam que a palavra cristão só existe 3 vezes na Bíblia? Apenas 3 vezes no Novo Testamento. No Velho não tem, só no Novo. Já a palavra discípulo, ela é citada 287 vezes, tá? E essa informação está nesse livro aqui, tá? Que é um livro de um homem cristão, uma pessoa séria. É um nome um pouco difícil, né? David Cordfield. É um livro muito bom, inclusive. Se você procurar e pesquisar na internet, vai ver que lá divergem os números, mas que chega muito próximo a isso também. Então a palavra discípulos, ela foi muito usada, principalmente nos evangelhos, principalmente por Jesus. Sendo que Jesus iniciou seu ministério fazendo discípulos, chamando os discípulos, ensinou os seus discípulos a fazerem discípulos, tá? E Jesus terminou seu ministério, lá em Mateus 28, 19 e 20, diz: ide por toda a terra, portanto, e façam discípulos, ensinando-os, e assim por diante. Então, Jesus ensinou e explicou como fazer discípulos. Então, funciona mais ou menos assim, ó. Um pedreiro vai formar outro pedreiro, né? Você já viu um pedreiro formar um médico? Não, né? É difícil, né? Um marceneiro vai formar outro marceneiro. Um jardineiro vai ensinar outro jardineiro. E assim por diante. E um discípulo vai fazer outro discípulo, né? Ser discípulo significa seguir o seu mestre. Significa ser igual ao seu mestre. Significa fazer as mesmas coisas que o mestre fazia. Ser discípulo significa imitar o mestre. Isso é ser discípulo. É imitar o mestre. Mas como imitar o mestre? De que forma? Eu vou dar alguns pontos aqui, eu resumi. Tem muitas coisas que Jesus fazia, mas alguns pontos mais importantes que Jesus fazia. Como é que nós podemos imitar Jesus? Primeiro, Jesus foi tentado pelo diabo. Ele passou por tribulações, por provações. Mas lá em 1 Pedro 2,22, diz que ele não pecou. Jesus não pecou, tá? Jesus foi tentado, passou por situações delicadas, complicadas, muito mais do que nós. Mas ele não pecou. O que nós podemos fazer para imitar o mestre? Vai ser difícil a gente não pecar, né? Eu não consigo. Tá? Tenho certeza que é difícil. Mas nós podemos evitar o pecado. Podemos tentar ser parecido com Jesus. Jesus jejuava por muitos dias. Jesus era uma das coisas que ele se retirava para jejuar, para orar. Inclusive lá em Mateus mesmo, no início, vai dizer que ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Né? Quanto que eu consigo? Quanto que eu jejuo? Eu não estou falando aqui de 40 dias, nem de 40 noites. Eu estou falando de talvez uma vez por mês, uma vez por semana. Não sei quanto que eu jejuo. Quanto que eu tiro tempo, porque jejuar não é só eu não comer. Não vou comer nada, vou ficar em jejum para agradar a Deus. Se você não comer e não tiver um tempo com Deus, não entregar o seu coração a Ele, você só vai passar fome, mais nada, tá? Então não faça isso. Faça um jejum, mas aproveite esse tempo com Deus, tá? Jesus orava, retirava-se para orar. Tem vários textos que falam nos Montes das Oliveiras, né? Jesus orava a 3ª, a 4ª vigília. Você sabe como é que funcionam as vigílias? As vigílias são 3 horas, tá? Começa às 6 da tarde, primeira vigília, das 6 às 9. Segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3. E quarta vigília, das 3 às 6 da manhã. Experimenta levantar na última vigília, às 3 horas da manhã, e fica orando, tendo tempo com Deus até às 6 da manhã. Faça um teste. Aí você vai ter que ter um balde de água do lado para se lavar seguido o rosto, para ficar acordado, um ventilador ligado e mais alguma coisa. No começo vai ser bem difícil. Então, quanto tempo nós tiramos de oração? Quanto é a nossa vigília de oração com Jesus? Terceiro, Jesus se alimentava da palavra. Bom, como é que eu me alimento da palavra? Lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus.
Jesus se alimentava da palavra. Então, preciso tirar um tempo para isso também. Quarto, Jesus só prestava culto ao Pai. Jesus só prestava culto ao Pai, ao Deus eterno. Ele não prestava culto a mais nada e a mais ninguém. Quantos ídolos eu tenho na minha vida? O que é prestar culto para começo de história? É colocar alguma coisa na frente de Deus. Um ídolo é cultuado. Um ídolo, ele só é um ídolo quando ele se torna mais importante do que Deus na minha vida. Senão, ele não é um ídolo para mim. Então, se eu tiver qualquer coisa na minha vida que está acima de Deus, que está à frente de Deus, se tornou um ídolo para mim. Tá? Não importa o que for. Não importa o que for. Se é o meu programa de televisão, se é os bens materiais, se é alguma pessoa da família, não sei. Se é uma pessoa famosa, não importa. Qualquer coisa que eu colocar na frente de Deus vai se tornar um ídolo. E aí eu vou estar prestando culto a um ídolo e não a Deus. Então eu tenho que só prestar culto a Deus. Quinto, Jesus curava. Jesus curava muitas pessoas. Tá? Essa é mais difícil de nós imitar a Jesus. É mais difícil. Mas a gente pode orar pelas pessoas enfermas. E o poder de Jesus vai curar. Então nós podemos fazer a nossa parte também dessa forma. Às vezes, dentro do próprio hospital, um vizinho dentro da sua casa, dentro da casa dele, você pode orar em qualquer lugar para uma pessoa que está enferma, para uma pessoa que precisa de uma cura. E a tua oração vai chegar até Deus. Então Jesus curava e ainda continua curando pessoas. Sexto, Jesus ensinava. Quanto que eu ensino para as outras pessoas? O que eu ensino, melhor dizendo. Eu posso ensinar coisas simples no dia a dia sem falar nada. Simplesmente pelas minhas atitudes. Eu posso ensinar. Eu posso ensinar meus filhos, posso ensinar meus amigos, eu posso ensinar meus familiares. Alguma coisa eu posso ensinar. Então também eu posso imitar o Mestre ensinando. Sétimo, Jesus ajudava os necessitados. Gente, se tem uma época que tem pessoas necessitadas e passando dificuldade, é agora. Eu acho que em nossa história, na minha história, é a primeira pandemia que eu enfrento, que nós estamos passando, e muita gente precisa de ajuda. Então eu posso ajudar o necessitado. Eu posso fazer uma doação, uma caridade para uma pessoa que teve um problema, que tem que pagar um hospital, que tem que pagar alguma coisa, uma pessoa que precisa de remédio, uma pessoa que está passando necessidade de alimento. Então nós podemos imitar o nosso Mestre ajudando as pessoas. E para finalizar, Jesus servia as pessoas. Quanto eu sirvo? Eu sou um servo de Jesus? Eu posso servir. E servir, para mim servir qualquer pessoa, basta eu estar disponível e disposto. Para a gente servir uma pessoa, não precisa nem de dinheiro, de nada muitas vezes. Só precisa de eu me colocar à disposição. Uma pessoa precisa de uma companhia para passar uma tarde, porque ela está sozinha, porque é uma pessoa de idade, uma senhora, eu só posso fazer o quê? Ir lá e ficar junto com ela. Mais nada. Mas já é importante, já estou servindo. Eu posso ajudar alguém a fazer uma mudança? Posso. Tem muitas formas de servir. Aqui, dentro e lá fora, aonde a gente estiver, tem como servir ao próximo. Então o Mestre nos ensinou todas essas coisas e muitas outras que eu não vou elencar aqui para nós não ir muito além. Mas todas essas coisas nós podemos imitar o nosso Mestre. Então ser um discípulo significa seguir esses exemplos do Mestre. De que forma? Com as minhas próprias atitudes. Com as minhas próprias atitudes, né? E para isso eu preciso abrir mão então dos meus desejos, abrir mão da minha vaidade, abrir mão do meu eu, do meu orgulho, do eu primeiro. Isso é difícil, né? Eu abrir mão do eu primeiro é complicado. Eu preciso abrir mão da minha preguiça e do meu conforto, muitas vezes. Muitas vezes, de noite, tarde da noite, alguém precisa de uma ajuda, tempo ruim lá fora, frio, daqui a pouco já começa o inverno, né? Será que eu vou? Será que eu vou ajudar? Então eu preciso abrir mão do meu conforto. Para mim ter um tempo de oração, um devocional
estudar a palavra, me alimentar da palavra, eu preciso levantar às vezes meia horinha antes de ir para o trabalho. 20 minutinhos, sei lá. Mas aí eu tenho que abrir mão do meu conforto, da coberta quente, né? Daquele sono. O melhor sono é o da manhã, né? Aquele que, quando se aproxima a hora de levantar para ir para o trabalho, nossa, aquele sono ali é o que mais vale, não tem. Né? Não tem preço que pague. E não importa o horário que a gente levanta para ir trabalhar. Se você vai trabalhar às 8, o melhor sono é aquele de 15 para as 8. Tá? Se você vai trabalhar às 6, o melhor sono é aquele de 15 para as 6. Pode ter certeza disso. Né? Então, abrir mão do nosso conforto. E hoje, a igreja cristã está vivendo um momento de frieza. Né? De frieza. Ou talvez morna, como diz lá em Apocalipse. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 3. Já estou finalizando aqui. Apocalipse 3, do 15 ao 18. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Que nós devemos comprar as coisas do céu, as riquezas que são do céu, as riquezas que são da vida eterna. Não as coisas desse mundo. Não as coisas desse mundo que vão ficar aqui, que vão acabar por aqui. Então nós devemos comprar de Deus. Olha, ele diz no 18, dou-lhes esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo. Né? Depois ele diz, compre roupas brancas. Essas roupas brancas, se você ler aqui todo esse capítulo, pelo menos quase todo ele, você vai entender que nós vamos estar na presença de Jesus, porque as nossas roupas foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Jesus, aí nós temos as roupas brancas. E aí, ele diz mais, compre o colírio para vocês enxergarem. Então, isso significa nós seguir o nosso mestre. O que significa, então, ser um discípulo? Um discípulo é levar um novo convertido a ser discípulo, a ser outro discípulo, a imitar o mestre. Você deve ensinar tudo o que aprendeu do seu mestre, dando testemunho com sua própria vida. Ser discípulo significa servir ao próximo. Agora eu pergunto para vocês, será que as pessoas, ao olharem para mim, elas querem o Cristo que eu sirvo? Será que elas vão querer, elas vão dizer, eu quero aquele Jesus que esse cara tem? Será? Paulo lá em 1 Coríntios 12 diz que nem todos serão mestres, nem todos serão profetas, nem todos serão administradores e assim vai. Mas todos são chamados a servir. Todos são chamados a servir, porque a colheita é grande, o campo é extenso. Lá em Mateus, Jesus diz, peço ao Senhor da seara, o Senhor, o dono do campo, que envie mais trabalhadores para a sua seara. Então, o campo é grande e todos nós somos chamados para servir ao próximo, para testemunhar do nosso Mestre. Bem, eu espero que você tenha entendido a diferença entre ser um discípulo e ser um cristão. Deixa eu só dar mais um exemplo aqui. Muitos católicos, porque eu já fui católico, se dizem católicos, mas a maioria não é praticante. Ou outras religiões. Muitos também se dizem gremistas ou colorados, mas não seguem seus times. Tem muita gente, principalmente a parte feminina, né, que nem sabe quando tem jogo, mas dizem que são gremistas, né? Dizem que são, e assim por diante, ou colorados, né? É isso que acontece com muitos cristãos. Eles só querem fazer parte de uma multidão, se identificar. Não, eu sou cristão, mas não seguem a Cristo, não seguem o seu Mestre. E nós podemos despertar um avivamento nesses dias, nesse mundo, nesta geração, simplesmente se nós servirmos a Cristo,
se nós formos discípulos que seguem o Mestre e não apenas nos considerarmos cristãos ou fazer parte da religião cristã, como muita gente conhece. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é que vocês avaliem durante a semana, façam uma análise na sua mente, na sua cabeça, e se faça a pergunta para ti mesmo: eu sou um discípulo ou eu sou um cristão? Faça a sua escolha, né? E pense que nós podemos seguir o nosso Mestre e não é difícil. Basta eu abrir mão do meu conforto e de algumas coisas que estão talvez adiante ou acima de Deus na minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te louvar, ó Pai, te agradecer, porque teu Espírito Santo, Senhor, revela a tua palavra a nós. E sabemos, Senhor, que esse tempo que vivemos, Senhor, ele é único, é um tempo diferente, é um tempo onde não sabemos no que vai dar, ó Pai. Mas tu conheces todas as coisas, Senhor, tu sabes do futuro e tu sabes por que nós estamos aqui. Senhor, que o nosso propósito, que é servir a Cristo, servir ao próximo, é completar a nossa carreira aqui na terra, Pai. Que a gente possa focar nisso, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos oriente no dia a dia. Que Ele nos dê plenas condições e convicção, Pai, do que o Senhor tem para nossas vidas, do que o Senhor quer para a minha vida. Abençoa cada irmão aqui, o Pai. Também aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem, aqueles que não puderam estar aqui. Abençoa e guarda cada um, Deus. E que a Tua vontade, Senhor, seja feita na minha vida e na vida de cada um que está aqui, segundo o Teu propósito, Pai. Pela autoridade e pelo poder de Jesus Cristo que eu oro. Amém, Senhor.